tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast. É uma honra de receber a tia Ellen Galvão. Oi, meu nome é Estéia, eu sou aluna do 5º ano e a gente vai começar mais um podcast Protagonista do Futuro. Olá, eu sou Ellen Galvani, eu sou proprietária da VET Plus, que é um laboratório de análises de água, de alimentos, veterinária, e também sou a dona da Casa Galvani, o empório que fica ali na saída de Marabá, na frente do Condomínio Mirante. Uma honra estar aqui com vocês, meninas. Obrigada. Tia Ellen, como as crianças podem empreender? Olha, que pergunta legal. Muito joia a sua pergunta. Como as crianças podem empreender? Uma coisa que a tia gosta muito de falar com os filhos dela, né? É que o empreendedorismo, ele é uma atitude que a gente tem de mudar as coisas ao nosso redor. Então, quando você faz algo que você tem que fazer todo dia, de um jeito novo, de uma forma nova, isso já é um empreendedorismo. Tá? Então, as crianças têm muitas oportunidades de empreender, tanto no seu dia a dia, alguma coisa que você pode compartilhar com seus amigos, que eles podem ganhar com isso, e você pode ganhar também, não necessariamente só dinheiro, mas conhecimento ou até dinheiro mesmo. Todas essas formas são formas de você empreender. Tia Ellen, apresentar oralmente o seu tipo de empreendedorismo é uma boa opção? Com certeza. Hoje a gente mudou o foco. Quando a tia começou muitos anos atrás, né? O foco de você trabalhar, você apresentar a sua empresa, estava muito ligada à venda em si. Hoje o que domina o mercado é a sua capacidade de comunicar. Né? A forma como você se relaciona com os seus amigos, com os seus clientes, o que você passa, a sua comunicação, ela tem um impacto muito grande e enorme. Eu acho muito legal essa iniciativa de vocês estarem aqui fazendo esse podcast, de vocês estarem apresentando por causa disso. O relacionamento que a gente estabelece com o cliente, o relacionamento que a gente estabelece com as pessoas, isso é o principal fator da venda. Então, a venda hoje é uma consequência da sua capacidade de comunicação. Então, por isso que a tia fala, ler bastante, buscar conversar e se relacionar é super importante, muito importante mesmo. O empreendedorismo é um bom começo para as crianças? Um bom passo mesmo? Eu acho que é o melhor. A tia é suspeita, né? Porque a tia é empreendedora, mas a tia vê muito assim. Existe uma capacidade limitada de funcionalismo público, existe uma capacidade limitada de coisas que você pode fazer dentro da esfera pública. Então, quando você parte para a esfera privada, que é ilimitada, aí a imaginação, o céu é o limite, né? O empreendedorismo, ele é fundamental, mesmo que você não tenha um negócio. Quando você vai trabalhar, quando você vai entrar no mercado de trabalho, ser empreendedor de você mesmo é fundamental, porque quando você está trabalhando, você está vendendo você está vendendo o seu negócio, você está vendendo o seu trabalho, você está comunicando. Então, aquilo que você comunica, o que você faz é fundamental.
E quando você, desde criança, você se ocupa disso, se preocupa com isso, como que eu sou como aluna? Como que eu me vendo como aluno? Meu professor gosta de mim? Meu professor me compra como uma pessoa que gosta de estudar, que traz novidades para a sala, que vê coisas diferentes, que lê coisas diferentes sobre a matéria e traz para apresentar para a sala? Tudo isso são formas da criança empreender e vender você, a sua imagem, que entra primeiro. Depois, qualquer negócio que você for fazer vai dar certo. Qual é o melhor tipo de empreendedorismo para começar, né? Melhor tipo... Aí você quer falar assim, qual que é o melhor tipo de negócio para começar? A tia entende que é aquele que você gosta. O que você gosta de fazer? Tem mercado para tudo, né? Se você falar assim, nossa tia, eu desenho super bem e eu gosto de desenhar, você vai achar alguma coisa que dá para fazer com você vendendo o seu desenho. Tio, eu adoro montar bijuteria, eu chego lá na minha casa, eu monto pulseirinha, eu monto colarzinho. É um bom negócio? É um ótimo negócio. Tio, eu gosto de cozinhar, eu faço docinho, eu faço... O que você gosta de fazer vira um negócio. Por quê? Porque você faz com amor, com energia, com entusiasmo, com alegria, e aí isso vira um negócio legal. A senhora pode me dar um exemplo de empreendedorismo? Um exemplo de empreendedorismo? Bom... o que eu acho que é o empreendedorismo? O que é a atitude, né, de empreender? É quando eu consigo... O que é isso aqui? Xícara. Uma xícara. Mas ele pode ser outra coisa? Sim. O quê? Uma caneca. Ele pode ser uma caneca. O que mais? O copo. O que mais? Ele pode ser um vaso de flor? Pode. Ele pode ser um porta-caneta? Pode. Também. Tá vendo? Quando eu olho para uma coisa e começo a imaginar formas diferentes de usar, de vender, de trabalhar com isso, eu estou empreendendo. Entende? Então, quando eu penso em empreendedorismo, eu gosto de pensar assim, como eu posso ter um olhar diferente, um olhar novo, um olhar que traga uma inovação para aquilo que está acontecendo no mercado. Quando você entende isso, você consegue fazer uma coisa nova, né? Quando ninguém nem sabia, nem existia computador de mesa, um grupinho lá dos Estados Unidos falou assim, olha, se eu tenho um processador, e processador é a parte fundamental do computador, que ocupava uma sala dessa que nós estamos aqui para trabalhar para uma empresa, né? Para fazer processos mais rápidos para uma empresa. Uma pessoa pensou assim, e se esse processador gigantesco fosse pequeno e conseguisse trabalhar para uma pessoa? E aí todo mundo falava com ele assim, vai fazer o que para uma pessoa? E ele falou assim, primeiro vamos transformar ele pequeno, depois nós vamos ver alguma coisa que pode ajudar a pessoa no seu dia a dia. Ele criou um computador. Ninguém acreditava, mas ele fez, e hoje a gente tem milhares de computadores e a gente não faz quase nada sem computador, né? Então, ele olhou uma realidade e conseguiu pensar diferente. Eu acho que essa é a base do empreendedorismo. O que eu posso fazer para servir mais e melhor as pessoas, e com isso eu vou acabar ganhando um dinheiro. Como a gente pode fazer para ter um bom empreendimento? Para ter um bom empreendimento, primeira coisa, é preciso estudar bastante, conhecer muito, tá? Quando você vai fazer um negócio, não basta eu vou falar um pouquinho lá do meu primeiro negócio, tá? Depois eu vou falar um pouquinho do segundo negócio também.
Quando a gente montou o laboratório, né? Quando a gente montou a VetPlus, eu e meu esposo, ele é veterinário, eu sou engenheira de alimentos, nós sabíamos muito bem fazer análises, né? A gente sabe controlar a qualidade de produtos, a gente sabe avaliar a qualidade de água, então a gente sabe fazer isso. Quando nós criamos o negócio, a gente percebeu que isso era só uma pontinha do negócio. A outra parte sabia como que eu posso vender isso, como que eu vou colocar essa empresa funcionando dentro de um mercado de trabalho onde eu tenho que pagar impostos, eu tenho que contratar pessoas da forma correta, eu tenho que entender um pouco do funcionamento de uma administração. Então, quando a gente não entende o todo do negócio, é por isso que muitas empresas, muitos empreendimentos quebram no primeiro ano, porque a pessoa às vezes sabe muito bem, por exemplo, fazer uma camiseta. Aí ele fala assim, eu vou rachar de ganhar dinheiro, vou fazendo camiseta. Só que ele não estudou como que essa fábrica vai funcionar dentro da sociedade, dentro da comunidade, e isso é fundamental. Então, hoje eu entendo que buscar conhecimento é a principal forma de fazer um negócio dar certo. Onde que a gente vai buscar esse conhecimento? A gente tem o Sebrae, a gente tem advogados que ajudam nisso, a gente tem contadores que ajudam nisso, e é preciso. E quando a pessoa fala assim, mas eu vou gastar, não é gasto, é investimento, porque tudo que você vai para aprender a fazer melhor, e aí vem o papel de vocês, né, como estudantes, na hora que vocês estiverem estudando, ver o mais além da matéria. Estou achando fantástico isso aqui, vocês estarem assim, buscando outras ideias, outras formas novas de pensar o que vocês estão estudando no dia a dia. Isso é fundamental, principalmente para a geração de vocês. Por quê? Porque a inteligência artificial vai fazer um monte de coisas. O que a inteligência artificial não vai fazer? Ela não vai fazer as perguntas. Ela vai dar todas as respostas. Quanto mais criativo, quanto mais conhecimento vocês tiverem para fazer as perguntas, melhor vocês vão se relacionar com a inteligência artificial que está vindo aí. Onde vocês vão dominar o mercado e não ela. Como funciona o empreendedorismo? Como que funciona? Nossa, essa é difícil. Porque o empreendedorismo, ele vai muito na função de você saber liderar. E o que é você saber liderar? É você... Como que eu entusiasmo uma pessoa para fazer aquilo, para abraçar minha causa e a minha ideia, tá? Então, assim, eu entendo que, além dessa parte que eu falei, né, do conhecimento, etc., como que eu consigo envolver as pessoas num projeto? Então, vai muito o funcionamento do empreendedorismo está muito ligado com o funcionamento da liderança, né? Como que eu consigo envolver uma equipe e fazer essa equipe funcionar como um time mesmo. Vamos pensar num jogadores, num time de basquete, de vôlei, de futebol, o que vocês quiserem, né? Você vai montar uma equipe. Então você precisa, vamos pensar um jogo de futebol, tá? Você precisa de uma pessoa que tem talento como goleiro. Você precisa de pessoas que têm talento como defesa, você precisa de pessoas que tenham talento como meio de campo, você precisa de pessoas que tenham talento como atacante, você precisa que essas pessoas joguem junto,
né? Que um não tenha ciúme do outro, da atividade do outro, que quando um se destacar um pouco mais no jogo, os outros fiquem felizes por ele e não tristes por ele, né? Então, vai muito de você saber fazer essa articulação. Eu acredito que o empreendedorismo é isso. Como que você consegue fazer um time, jogar em equipe, pensar como equipe, jogar bem e lutar para ganhar o jogo. Essa é o funcionamento do empreendedorismo. Eu e a Esté, nós estamos começando a empreender aqui na escola e precisamos de dicas importantes de como se organizar. Ah, que legal. Ótimo, muito bem. Então, assim, primeira coisa que a tia faz, vamos supor, o que é o empreendedorismo de vocês? A gente estava querendo vender, tipo assim, pulseirinha, lápis, essas coisas mais assim. Perfeito, muito bem. Primeira coisa que vocês vão fazer, um plano de negócios. Já ouviram falar disso? O que é um plano de negócios? Primeira coisa, quem vai comprar as coisas de vocês? As pessoas ficam interessadas. Então, isso. A primeira coisa, vocês vão fazer uma pesquisa de interesse. Você compraria? Então, vocês vão fazer uma pesquisa mesmo. Vão trazer uns objetos, vão montar uma banquinha, vai botar lá e vai falar assim, você compraria? Quanto você pagaria por isso? Quanto você compraria por semana? Quanto você está disposto a investir nisso? Então, vocês vão pensar quanto de mercado vocês vão ter, porque nem todo mundo da escola está disposto a comprar o que vocês querem. Entendeu? O que vocês têm para vender. Algumas pessoas vão dar dica para vocês, tipo assim, mas se fosse dessa cor, se fosse esse preço, se tivesse isso aqui, então começa por aí, identificar quem é o público-alvo, quem compraria o produto de vocês. Segundo, fazer um custo de verdade. Muitas pessoas pensam assim, eu comprei essa caneca por 10, tá bom? Se eu vender por 11, eu estou ganhando dinheiro? Sim ou não? Depende. Quanto você gastou para trazer ela para cá? Quanto custa o seu serviço de vender? Quantas você tem que ter para vender uma? Onde que você vai estocar? O lugar que você vai guardar elas, a pessoa vai cobrar de você? Você está entendendo que não é uma coisa simples? Então você vai pensar muito bem no seu custo. Quanto que custa isso? Porque, por exemplo, para eu vender uma eu tenho que ter 10. Então você não gastou só 10, você gastou 100. Entendeu? E quando você for comprar de novo, você vai gastar mais 100. Então, você tem que girar o negócio. Então, você fazer esse estudo é super importante, tá? Quanto que realmente eu preciso vender? Às vezes, na hora que você fizer esse custo, você vai falar, eu não posso vender por 11. Se eu não vender por 13,50, eu não dou conta de fazer. Então, eu vou colocar 15. Por quê? Porque quando uma pessoa fala assim, mas eu vou te comprar 5, você vai me fazer por quanto? Se eu der um desconto para ela e vender por 13,50, eu ainda estou ganhando dinheiro, entendeu? Então, planejamento é muito importante para começar a empreender. Senão você começa um negócio e você não dá conta de sustentar o seu negócio. O que a senhora vende na sua empresa? Na minha empresa, lá na Casa Galvani, a gente trabalha com queijos especiais, a gente trabalha com cortes de carne especial, a gente tem uma adega de vinhos muito, muito legal, a gente tem cervejas diferentes, nós temos uma padaria bem legal, uma lanchonete bem legalzinha, e à noite também nós temos hambúrguer, espetinho, temos massas, temos muita coisa diferente lá na Casa Galvani. Quem quiser seguir a gente lá no Instagram, casagalvani.oficial. Você acha que uma manifestação de empreendedorismo seria uma boa escolha? Sim, acredito que sim.
né? Quando a gente pode se unir para conversar, né? Hoje a gente já tem algumas iniciativas dessas, né? De uma reunião de empreendedores conversando, trocando ideias, é sempre muito, muito bom. Tá bom? Uhum. Muito obrigada, meninas. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Parabéns ao futuro. Pessoal, agora encerramos o primeiro bloco. E daqui a pouco voltamos com o segundo bloco. Muito obrigada, tia Ellen. Eu que agradeço. Olá, me chamo Analice. Estamos para o segundo bloco do podcast Protagonistas do Futuro. Olá, eu me chamo Maia e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o empreendedorismo feminino, e vamos entrevistar a tia Ellen. Quais foram as mulheres que você, se inspirou na hora de você ter empreendedorismo? Muito bom. Eu sou de uma família de empreendedores. As minhas tias, toda a vida foram muito empreendedoras, né? Elas tiveram um salão de beleza, depois elas tiveram uma lanchonete por muitos anos. E quando nós fomos fundar a Casa Galvani, que é um dos meus empreendimentos, eu me inspirei muito nelas, na vontade, no entusiasmo, na determinação que elas tiveram, na perseverança que elas sempre tiveram. Elas foram muita inspiração para mim. Como é feito o famoso pão de queijo recheado da Casa Galvani? O famoso pão de queijo foi uma receita que a gente aprendeu lá em Minas Gerais. Eu sou mineira, né? Sou da Serra da Canastra, que por isso que a gente gosta tanto daqueles queijos, traz muita coisa diferente. Aquele pão de queijo, você escolhe a carne que você quer, né? E a gente faz com muito, muito carinho. A gente prepara, né? Ou pernil, ou a carne de gado, desfiadinha, muito gostosa. Coloca o queijo da canastra derretidinho para dar aquele sabor maravilhoso e faz um vinagretezinho para dar o toque final. Ele é muito gostoso, esse pão de queijo. Tá, é muito gostoso mesmo, já comi. Que bom que vocês gostam. Você já sentiu que precisou provar sua competência 2 vezes mais apenas por ser mulher? Se sim, como lidou com isso? Eu acredito que sempre, né? A mulher ela é muito cobrada, tanto do ponto de vista de mostrar a sua competência, quanto do ponto de vista de dar conta da casa, dar conta dos filhos e dar conta da empresa também, né? Mas eu sempre tive para mim 3 coisas muito importantes. A primeira é o seguinte: Deus, na nossa vida, Ele vai nos dando a condução correta das coisas que vão acontecendo. A segunda coisa importante é que não há nenhuma barreira que esforço, disciplina e dedicação não alcancem. Tudo que você se propõe e que você entende que aquilo é um propósito bom, bonito e que vale a pena lutar por ele, se você tiver disciplina. O que é a disciplina? É a arte de fazer o que tem que ser feito, não o que você quer fazer. Às vezes você não quer acordar cedo, mas você acorda. Você não quer estudar para a prova, mas você estuda. Então você vai ficando mais forte. Você tem esforço e você vai adquirindo mais conhecimento em cima daquilo. Isso você consegue lidar com todos os obstáculos. E a melhor forma de você mostrar que você dá conta de lidar com isso é você sendo competente naquilo que você faz, né? Eu queria saber como funciona a análise de água e de alimento na Vet Plus. Eu sou engenheira de alimentos, eu sempre trabalhei muito com qualidade de água, de comida. Desde quando eu me formei, eu gostei dessa parte.
Então, hoje, lá na Vet Plus, a gente pega, por exemplo, você tem um poço lá na sua casa, eu quero saber, essa água é boa, dá para eu consumir? Né? Porque às vezes a pessoa fica muito preocupada com a qualidade da água que bebe, mas esquece que quando você escova o dente, quando você lava, quando você toma banho, a água entra em contato com a pele, com a boca também, então essa água tem que estar boa, né? E a gente... Lá na Vet Plus a gente consegue analisar essa água. Um coletor vai na sua casa, coleta a água, a gente analisa e consegue dizer se essa água está boa ou não. E a gente tem muitos clientes que são empresas também. A Casa Galvani, inclusive, é uma empresa que faz avaliação dos seus produtos, vê se os suaves, né, se os trabalhadores estão lavando a mão direitinho, se os produtos que a gente compra estão estabelecendo as regras que têm que ser estabelecidas pela sanidade, se a gente não vai colocar em risco a saúde pública. Então, hoje a gente tem muito frigorífico, muitos laticínios que fazem análise com a gente para descobrir isso. Obrigada. Dona Ellen, como que a senhora lida com duas equipes, dois empreendedorismo? A gente se desdobra, né? A gente se desdobra. Uma coisa legal é o seguinte, é que os modelos de negócio são muito diferentes, mas a liderança em si não é muito diferente. E eu entendo assim que a empresa, né? A empresa são pessoas servindo pessoas. Quando nós entendemos isso, a gente cria um time que gosta de servir. Então, o que eu tento fazer nas duas empresas é isso. E aí a gente alinha, uma equipe conversa com a outra, né? Muitas vezes uma equipe conversa com a outra e a gente também conversa. A gente aprende uma coisa nessa e aplica nessa ou vice-versa, né? E a gente tenta colocar muito esse modelo de negócio, né? As pessoas que trabalham conosco, criar nelas o desejo, a vocação de colocar aquilo que eu sei, que é do meu conhecimento, a serviço dos outros. E aí a gente cresce. Como que é lidar com essa responsabilidade de ser empresária, mãe e esposa? A gente se desdobra. Mas assim, eu vejo que a família do empreendedor, outro dia uma outra pessoa me perguntou isso. Como que você acha que o negócio de vocês impacta na família de vocês? Eu vejo muito um lado positivo, sabe? Lá na nossa casa, eu tenho 4 filhos. Eu tenho um filho que já está na faculdade, eu tenho um filho que estuda aqui com vocês, né, no futuro, eu tenho uma outra que está quase indo para a faculdade também, e tenho um bem pequeno. Lá na nossa casa a gente sempre falou muito de negócios, de trabalhar, de como lidar com o dinheiro, dos investimentos que a gente precisava fazer na empresa para a gente... Então, assim, nós não vamos fazer essa viagem hoje porque nós vamos investir esse tempo na empresa. Nós estamos com dificuldade de mão de obra, precisamos que vocês vão para a empresa ajudar a gente. Então, os meninos também sempre cresceram vendo isso e despertando para esse mundo empreendedor também. Eles foram crescendo e foram aprendendo a cuidar do negócio, a se relacionar com pessoas, a despertar para serem empreendedores também. Então a gente foi conseguindo envolver os meninos nesse processo, que é um aprendizado dentro de casa, né? Na nossa casa também nós trabalhamos como um perfil de empreendedorismo que um ajuda o outro. Nós não entendemos a casa como assim, essa aqui é uma tarefa da empregada, essa aqui é uma tarefa da mãe. Não, como que nós
agindo juntos, a gente faz a nossa casa ser o melhor espaço para viver. Então, todo mundo ajuda a lavar a louça, todo mundo ajuda a limpar o banheiro, cada um faz a sua cama de manhã. Então, a gente trabalha, igual a gente gosta de trabalhar na empresa, a gente trabalha em casa também. Então, isso vai ajudando a gente a crescer como empreendedores. E aí, os meninos tiveram sempre muita ligação com isso aí. E isso facilita um pouco. Muito obrigada. Quais são as áreas que as mulheres estão crescendo mais? Nossa, as mulheres estão tomando conta, né, do mundo. Hoje em dia eu estava num encontro de empreendedoras femininas aqui de Marabá, e a gente vê hoje em áreas que antigamente, quando eu comecei, eram até impensáveis para a mulher, tipo oficina mecânica, venda de autopeças. Hoje a gente vê mulheres, inclusive, nessas áreas, né? Tem crescido muito. Mas eu vejo que o empreendedorismo, ele cresce em várias áreas, o feminino, né? Porque a mulher tem um olhar detalhista, a mulher tem um olhar cuidador, né? E isso faz muita diferença, principalmente com essa geração de vocês que está chegando. É uma geração que diferente da minha geração, é uma geração que não é focada só 100% no trabalho. Eu vejo que a geração de vocês, ela, além do trabalho, vocês têm muitos valores. O valor de estar bem fisicamente, então vocês não abrem mão da academia, da ginástica, vocês não abrem mão do lazer, vocês ocupam o tempo de várias formas. E a mulher, ela mais do que o homem, ela tem um olhar acolhedor para isso. Então a mulher tem crescido muito à frente de negócios, porque ela consegue ser mais flexível, mais maleável, para ter um olhar diferenciado. E a gente vê vários empreendimentos, inclusive de informática, inclusive de áreas que antigamente eram muito masculinas. As mulheres têm uma penetração legal nesse mercado também. Como as mulheres participam da economia? Acho que hoje muito ativamente. Muito ativamente. Você vê várias mulheres à frente de negócio, você vê várias mulheres à frente da casa também, né? Eu sou uma pessoa que defende muito que a mulher não abra mão do seu papel em casa, como a guardiã da casa, como a guardiã dos filhos. Eu vejo que as casas onde a mulher assume esse papel de guardiã, os filhos têm um aconchego maior, um lugar seguro para voltar. Então eu acredito que a mulher não deve nunca abrir mão desse papel. E nessa questão, ela talvez não esteja tão envolvida quanto os homens no 100% do negócio, né? Mas eu vejo que cada vez mais a mulher tem ocupado um papel de ser também geradora de renda, de ser também geradora de consumo, que é tão importante quanto o negócio, né? A gestão do consumo, ela é fundamental para os negócios darem certo. Se você não tiver quem compra, não adianta você ter o que vender, né? Então, eu vejo que em tudo isso a mulher tem um papel muito importante. Obrigada. Esse foi o segundo bloco do Protagonistas do Futuro. E essas são algumas dicas excelentes para o empreendedorismo. Eu também agradeço, parabenizo o Futuro por essa iniciativa, agradeço a vocês pelas perguntas ótimas, por esse bate-papo tão bom, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Oi pessoal, meu nome é Moisés e estamos aqui continuando com o terceiro bloco do podcast Protagonista do Futuro. Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda, estou aqui com a tia Ellen, uma empreendedora muito requisitada daqui de Marabá, e hoje a gente vai conversar com ela.
Olá. A minha primeira pergunta era: o que você acha que ainda impede o reconhecimento completo do trabalho feminino no Brasil? O que impede? Eu acho que a gente tem um histórico aí muito grande, né? Muitos anos. Mas eu vejo que essa situação tem mudado, sabe, Moisés? A gente vê avanços acontecendo. Primeiro porque as mulheres têm se colocado em mercado, né? Por competência, por necessidade, e tem se esforçado muito e tem tido ótimos resultados. Então eu vejo que assim essa bagagem histórica que a gente traz tem sido vencida com muita competência feminina. A gente teve recentemente uma reunião promovida aí, do empreendedorismo feminino em Marabá, e eu fiquei muito feliz e muito impactada com a quantidade de mulheres que estavam lá. E todas, assim, muito bem-sucedidas nos seus negócios, e negócios que anteriormente eram até negócios tipicamente masculinos, né? Então, a gente tem visto com alegria, né, uma novidade aí das mulheres realmente conquistando seu lugar. A minha mãe mesmo iniciou um empreendedorismo dela, que ela abriu uma farmácia em 2020, coisa que antes ela nem pensava assim que ela poderia. Exatamente. E aí a gente tem visto, como a sua mãe, outras pessoas em outras áreas que também eram tipicamente masculinas. O próprio laboratório que eu tenho. Hoje a gente vê mulheres à frente de negócio de transportadora, oficina mecânica, que antigamente você jamais imaginaria uma mulher, né, fazendo isso aí. E hoje a gente vê coisas muito bem-sucedidas, negócios muito bem-sucedidos com a liderança feminina. Eu acho que é uma coisa assim que a gente vê muito, né, hoje em dia sendo ressaltado. Tipo, também a minha mãe, que a senhora conhece, Sim. Trabalha desde novinha com várias coisas assim que ela também realmente nem imaginava, porque ela queria fazer medicina, ser médica e tal, e hoje em dia ela trabalha com várias áreas diferentes, que antigamente ela nem imaginava que ia trabalhar, né? Então é uma coisa assim que está sendo bem ressaltada hoje em dia. Exatamente. E eu vejo o nosso papel, eu sempre defendo, eu estava falando isso anteriormente, né? Que a mulher, ela não pode abrir mão de ser a guardiã da casa. Porque numa casa onde a mulher é a guardiã, os filhos têm um desenvolvimento, encontram um ninho de amor, então isso é muito importante. Mas eu vejo que as mulheres têm conseguido conciliar. E conciliar muito bem, e trabalhar com muita competência em áreas novas, e esse conhecimento que na minha época era mais difícil e hoje está na palma da mão, né? Ajuda muito, porque o conhecimento ele é fundamental na virada de chave, na condução de qualquer coisa, mas do negócio principalmente. E a mulher, ela tem alguns talentos que são muito agregativos com os talentos masculinos. Então, o homem tem um talento muito pragmático. O homem, ele pega um negócio e fala assim: a xícara está vazia, enche a xícara. Pronto, certo? A mulher, como é que ela agrega nisso aqui? Ela vai pensar no entorno. E se derramar? O que nós vamos fazer? E se a pessoa tiver mais dificuldade? Como que nós vamos treinar? Então eu vejo que são coisas muito agregativas. Elas não são segregativas. Para a mulher conquistar espaço, não precisa de denegrir o homem. Eles podem trabalhar juntos e a gente consegue agregar, crescendo muito melhor. Como a gente já faz tradicionalmente na família, né?
Então, a questão do empreendedorismo feminino, ele não vem acabar com o masculino, não, muito pelo contrário, ele vem agregar para os dois crescerem e para a gente formar uma sociedade mais capaz de responder ao universo que nós precisamos. Porque eu vejo uma coisa muito importante. É fundamental a gente fortalecer o empreendedorismo. Eu falei isso com as meninas aqui no primeiro bloco. Você tem, no poder público, você tem uma capacidade limitada no seguinte sentido: o poder público, ele não é gerador de renda. O poder público, ele é um distribuidor de renda e deve ser da competência do público aquilo que é para garantir a qualidade de vida do coletivo. Então, saúde, educação, infraestrutura, isso aí o poder público sempre deve ter a primazia e fazer muito bem feito. Para a gente garantir isso, a gente precisa investir. E investir é investir dinheiro mesmo. E da onde que vem esse dinheiro? Ele vem do poder privado. Ele vem do setor privado. Então, nós precisamos fortalecer. Para a gente ter um público bom, não basta só a gente ter um público que não é corrupto, que faz tudo com justiça e com competência. Isso é muito importante. Mas não adianta você colocar gente que é competente, que faz com justiça e sem corrupção, se não tiver dinheiro. Não tem como fazer as coisas sem dinheiro. E da onde que vem o dinheiro? Vem da iniciativa privada. Então, nós precisamos fortalecer a iniciativa privada. Precisamos dar competência para vocês, que essa geração nova que está chegando, mostrar para vocês, gente, tem que pensar com cabeça de empreendedor. E o que é cabeça de empreendedor? Pensar com inovação. Eu brinquei com os meninos no primeiro bloco. O que é isso aqui? O que mais? Beber alguma coisa. O que mais? Pode ser um vaso? Pode ser um porta-copo. Pode ser um porta-caneta? Não é? Isso é a gente pensar com... Fora da caixa. Né? Isso, exatamente. Se você tem um perfil empreendedor, você trazer uma inovação, você trazer coisas novas para o mundo para você conseguir gerar renda, gerar dinheiro e fortalecer a qualidade de vida de todos. Porque a gente tem uma ideia erradíssima no Brasil que a gente acha que o empresário ele é explorador. Não, o empresário é aquele que capacita a todo mundo ter emprego, ter renda, né? E a gente precisa trabalhar para fortalecer isso. Isso é muito importante. Da caixa, né? Pensar fora da caixa, né? Exatamente. Porque principalmente também, né? Porque hoje em dia já tem muita coisa, assim, que já inventaram muita coisa, então a gente tem que sempre estar aqui renovando, falando, não, se isso aqui tá desse jeito, por que a gente não pega e refaz só que de outro jeito? A gente coloca outra coisa no lugar. Então é sempre desse jeito, né? Perfeito. Sempre sendo desse jeito. Pra conseguir chegar num objetivo maior. Sempre tá pensando, né? Exatamente. Vocês têm a faca e o queijo na mão para fazerem isso. Vocês são estimulados constantemente, vocês têm muito acesso à informação que antes era... Exatamente, que era muito limitada, né? Então, eu acredito muito em vocês. Aposto muito em vocês. A segunda pergunta para a senhora. Quais mudanças práticas a escola ou a comunidade poderia fazer para valorizar mais o trabalho das mulheres? Adorei essa iniciativa aqui, né? Eu acho que conversar sobre isso, falar sobre isso é uma coisa importantíssima, né? Uma outra coisa que eu acho muito importante é a valorização. E como que a gente valoriza? A gente valoriza fortalecendo com condições. Né? Condições financeiras, recursos humanos, recursos de educação, recursos de comunicação. Então, eu acredito que a valorização do trabalho
oferecendo oportunidades para as pessoas fazerem, para as pessoas se destacarem, é uma forma da sociedade, que a sociedade tem de fortalecer. Eu vi uma onda recentemente, assim, compra de quem produz. Né? Eu vou comprar alface, tomate, nananana. Quem produz? Então vamos comprar dessa pessoa para fortalecer esse, roupa, quem que fabrica, né? Vamos comprar de quem produz, para fortalecer aquilo que é manual, que é artesanal. Eu vejo essa como uma boa iniciativa. Quando você valoriza com o seu dinheiro, com a sua compra, né? É uma forma da sociedade estar valorizando aquilo lá. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer, essas iniciativas de a gente conversar sobre isso, fazer umas reuniões, os encontros, eu vejo com muito bons olhos. É sempre muito bom, né, que aí a gente pelo menos avisa ou mostre para as pessoas um ponto que a gente tem que estar sempre ali, né, de olho, sempre falando, nossa, se uma mulher está aqui nesse trabalho, poxa, ela se esforçou muito e tal, então a gente sempre tem que estar ressaltando essas coisas. É um ponto bem interessante da gente conversar. Exatamente. Principalmente que a gente vê muito, né? A gente vê muitas mulheres que são, como que eu posso dizer? São basicamente uma espécie de... Como que eu posso dizer, meu Deus? São um ponto ali que a gente que a gente segue elas, sabe? Pelo esforço que elas tiveram, sim, pelo trabalho duro, esforçado que elas tiveram para chegar naquilo ali. Pra, tipo, a gente sempre tá pensando, nossa, aquela mulher ali, ela trabalhou, tipo a senhora trabalhou muito, 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 muito. E agora a senhora já tem sua empresa, a senhora já tá há muito tempo trabalhando naquilo, já é muito experiente. Então a gente já tem aquilo ali como exemplo. A gente pode lhe usar de exemplo, falando, nossa, a tia, ela trabalha muito, trabalhou demais, suado, conseguiu o dinheirinho dela, foi lá, investiu e conseguiu. Então a gente pensa, poxa, ela trabalhou muito e conseguiu aquilo, então eu também posso fazer isso. E aí acaba que vai incentivando as pessoas, vai incentivando as mulheres a trabalharem mais naquilo. Exatamente. E é bem interessante. Sim, os modelos são importantes, né? Isso que você está falando, eu acho fundamental. Tanto os modelos femininos quanto os modelos masculinos, eu acho que são exemplos que a gente, né, precisa olhar com muito carinho, né? E hoje também eu vejo muitos casais, eu acho isso fantástico. Eu vejo aqui no Futuro é um exemplo, as minhas empresas são outro exemplo, a FibraLink outro exemplo. Então você vê onde o marido e a mulher, cada um com o seu papel, trabalhando juntos, a família envolvida. Eu acho isso fantástico, fantástico. E é uma coisa que não era tão comum, e hoje a gente começa a ver exemplos que dão muito certo. Essas empresas que eu citei são exemplos que deram muito certo e que dão muito certo. E aí a gente vai vendo como que isso vai despontando coisas novas na sociedade. Eu acho isso fantástico. Então, a senhora acha que, tipo assim, a família, o trabalho tá em volta da família e a família em volta do trabalho, né? Isso. Pra todo mundo andar junto. Exato. Porque, assim, quando tá todo mundo em sintonia, todo mundo consegue ir muito longe. Como meu pai e minha mãe, eles trabalham em coisas diferentes, mas mesmo assim, eles conseguem sustentar a casa juntos, me educar, me ensinar coisas que eu devo ou não fazer. Então, realmente, é um ciclo ali que a gente tem que estar seguindo, a gente tem que estar incentivando sempre, né? Exatamente. E eu vejo quando você consegue formar um núcleo, né, onde você consegue trabalhar envolvendo as pessoas. Algumas pessoas falam assim, nossa, coitado dos seus meninos, deve ficar abandonado. Muito pelo contrário, né? A gente consegue ter em casa diálogos que eu, por exemplo, não tive quando foi a minha vez, vamos dizer assim. A gente consegue falar sobre empreendedorismo, a gente fala sobre oportunidades de negócio, a gente fala sobre vida financeira, de uma forma muito alinhada com e na
com aquilo, exatamente, com aquilo que é da rotina deles, do envolvimento deles. Você trouxe o exemplo da tua mãe, você trouxe o exemplo da tua mãe, vocês estão envolvidos naquilo ali. De vez em quando eu imagino que você vai para a farmácia e você tem conhecimentos de caixa, de remédios, de interpretar coisas que outras pessoas não vão ter essa oportunidade. Então você já está um passo muito lá na frente, entende? Você já consegue ver as dificuldades de como lidar com a equipe, problemas de equipe, problemas de lidar com as dificuldades do negócio, imposto, como que eu calculo, como que eu faço, o custo disso aqui não é só o que eu paguei por esse produto, mas tem o imposto envolvido, tem o frete envolvido, tem outras coisas que compõem o custo. Então, isso vai ampliando o conhecimento de vocês, vai dando uma direção muito melhor, né? Na vida de vocês, que é muito legal. E você acredita que as mulheres têm mais pressão quando precisam falar em público, no trabalho, Eu acredito que as mulheres são mais cobradas, vamos dizer assim, né? A gente tem um pouco mais de tolerância quando o erro é masculino do que quando o erro é feminino, principalmente na área do empreendedorismo, né? Mas eu vejo que isso tem também encontrado uma fonte de superação. Quando eu me formei, há quase 30 anos atrás, era muito mais difícil você ir num congresso e ter palestrantes femininas, era mais difícil. Hoje a gente vai nos congressos, é quase meio a meio. Então eu vejo, e numa área que é uma área de engenharia, de conhecimentos técnicos, de processos, etc., né? Então eu vejo um avanço nisso aí também. Eu vejo que essas dificuldades vão sendo vencidas com competência, com pessoas que estão pensando também fora da caixinha, como a Eduarda falou, né? Com pessoas que estão trazendo coisas novas. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que isso é realidade, mas eu vejo avanços também. Então, a gente fica feliz com isso. Como que a senhora escolhe os produtos que vão vender? Tipo, como que a senhora pega e fala, não, esse produto aqui vai vender bastante, então a gente vai escolher ele? Muito legal essa pergunta. Primeiro, assim, é muito importante fazer um plano de negócio, que é justamente isso. O que falta? Então, uma coisa fundamental, eu vejo que assim, a comunicação, né? Você escutar as pessoas. O que as pessoas gostariam de comprar? Então, a gente escuta muito o nosso cliente. Ah, você não tem isso, você traz isso. Então, nós temos um livrinho lá de anotar mesmo. Olha, isso e aquilo. Então, nós vamos fazendo uma curadoria. E nós fomos também fazer pesquisa de mercado em outros empórios. Então, nós andamos muito, Belo Horizonte, São Paulo, Tocantins, Goiás, andamos muito em procura de novidades. O que tem hoje de diferente que a gente não consegue encontrar em Marabá e aí nós trazemos? Trazer, né? Tipo, pegar uma coisa aqui que você vê que de fora vem muito. E trazer pra cá, né? Pra dar aquele avanço, né? Exatamente. E aí a gente vê o que funciona e o que não funciona. Porque a gente erra também. Traz produtos que não tem uma boa aceitação e aí a gente recolhe. Outros que a gente achava que não ia ter uma boa aceitação, tem uma ótima aceitação e a gente traz mais e vamos trabalhando dessa forma. Você está ali analisando, né? Exatamente. Então, vem muito de análise, né? Que a gente faz assim, nossa, vamos ver ali, aquele pessoal ali tá vendendo muito tal coisa, vamos trazer para cá. Exatamente. Isso é análise legal. De mercado de ponta a ponta, né? Sim. Tanto da parte do fornecedor, que ajuda muito a gente também, quanto a análise dos clientes, que é o ponto fundamental do seu negócio, né? Que é feito para eles. Deixa eu ver. Eu queria perguntar para a senhora sobre o laboratório, porque eu acho muito interessante, já faz um tempão já. Só que eu não sei como que eu pergunto para a senhora, tipo assim, o que a senhora acha que
assim, dar mais avanço também dentro do laboratório? Nossa, o laboratório é uma coisa impressionante. Eu formei e fui trabalhar dentro de laboratório. Eu fiz mestrado dentro de laboratório, aí eu fui para o mercado de trabalho na área de qualidade como laboratório, e a VET Plus nós abrimos em 2002, então já tem 23 anos que nós estamos trabalhando lá. Basicamente a gente faz análise de água, né? Para verificar se existe ou não doença, está atendendo a legislação. A gente faz análise de alimentos para ver se está atendendo os regulamentos, tanto do ponto de vista para exportar quanto do ponto de vista interno. O que a gente viu é um avanço que eu acho que você tem um pareamento em medicina, né? Há 30 anos atrás, você fazia o quê? Raio-X, né? Hoje você tem ressonância magnética, cintilografia, ressonância não sei das quantas, né? Você entra dentro da PET scan, você entra dentro da máquina, ele te fala quase tudo, né? Dentro da área laboratorial nós temos visto isso também, um avanço significativo do ponto de vista de máquina integrada, agora mais do que nunca com a inteligência artificial, onde você consegue colocar uma amostra de água dentro de um equipamento, ele te dá uma tabela periódica que tem dentro dessa água em 4 minutos. É um negócio fantástico, é um negócio lindo, assim. E eu vejo que isso aí é um desafio gigante para vocês. Por quê? Porque vocês vão ter que ser muito bons onde a máquina é falha. E onde que a máquina é falha? No fazer perguntas, no fazer a análise crítica, no fazer o que eu preciso realmente que essa máquina me dê de resultado e como interpretar isso e como melhorar a partir daqui. Então, isso vai ser o desafio de vocês. O desafio hoje não é mais técnico. O desafio hoje é realmente como pensar com a informação. Informação não é conhecimento, informação é informação. O que você faz com a informação, aí começa a ser o conhecimento. Né? Que é dali, né? Que é a base e tal. Exatamente. Que a gente vai aprendendo mais. Isso aí. Queria perguntar para a senhora o que a senhora acha das pessoas que perderam o emprego por causa das máquinas também, né? Porque tem essa questão de que muitas empresas e muitos funcionários foram substituídos pelas máquinas, porque é algo legal, é algo bom que ajuda, mas também é algo ruim que prejudica. Tipo assim, a pessoa querer simplesmente só usar a opinião da máquina e não da pessoa. Porque a máquina é feita por uma pessoa, então o que a gente deveria fazer seria focar na pessoa. O que a senhora acha? Eu entendo o seguinte, quando as pessoas me falam isso, eu falo assim, a máquina, ela não tira o emprego da pessoa. Ela tira a pessoa da zona de conforto. Então, você não vai perder o seu emprego se você começar a se projetar, a se reestruturar para trabalhar com a máquina. Modificar, né? Sempre estar se atualizando. Como que eu vou fazer aquilo onde a máquina deixa uma lacuna? Aí você que trabalha bem com a máquina, você nunca vai ficar sem emprego. Hoje nós temos no Brasil um grupo de pessoas que perderam o emprego e nós temos um leque de empresas gigante precisando de gente para contratar e não acha. Por quê? Porque para esse emprego aqui eu preciso de uma pessoa que tenha essa capacitação. Entendeu? Então, eu acho que o desafio de vocês é se capacitar para trabalhar com essa nova realidade. Que é uma realidade que mudou muito? Mudou, com certeza ela mudou muito, mas ela só vai ser muito
muito difícil para quem não estiver disposto a dar um passo além, entendeu? Então ela está tirando vocês da zoninha de conforto de vocês de fazer um mecânicozinho, porque para trabalhar com a cabeça sempre vai ter emprego, tá? Sempre vai ter emprego. A máquina vai fazer algumas coisas mecânicas, mas você sempre vai ter a demanda da pessoa. Então eu acredito que agora é a hora da gente, como que eu vou me capacitar? Eu já sei trabalhar muito bem com inteligência artificial. Se capacite para isso, seja o as, seja o que faz o melhor prompt do mercado, entendeu? Né? Sim, porque aí para você vai longe, você sempre vai ter coisa para você, tá? Sempre vai ter um espacinho ali, sempre, né? sempre, sem dúvida. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Protagonista do Futuro. É isso. Muito obrigada também, né, tia, por ter vindo e ouvido a gente sobre as nossas perguntas. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, foi uma conversa maravilhosa, é uma honra poder estar aqui, né? Uma alegria, uma empresa que eu admiro, com vocês aqui maravilhosos, e quero convidar, né, vocês para ir lá, para conhecer a Casa Galvani, quem não conhece, quem já conhece está lá conosco, a gente vai sempre trazendo muitas novidades, nós temos uma adega muito legal, temos uns cortes de carne muito diferentes, temos massas, molhos especiais, temos muita coisa, muita novidade sempre lá, e é um prazer receber vocês lá. Quiser conhecer a Vet Plus também, a estrutura do laboratório, a gente está lá de portas abertas à disposição de todos vocês. Uma alegria muito grande, uma honra estar aqui. Parabéns pela iniciativa e sempre à disposição, tá bom? Obrigado.